Ei, gente, tudo bom? A gente acabou de gravar uma série de vídeos em que, a partir de temas que estão na revista de atualidades da Abril para o Enem, a gente fez alguns temas de redação. À medida que a gente gravava, os alunos foram mandando dúvidas e eu tô gravando um vídeo agora para vocês respondendo essas dúvidas. Bora lá? Primeira dúvida da Rubamberg. Rubamberg. Oi, Jana. Você acha que eu devo valorizar temas relacionados à política nacional pro Enem? Bom, o Enem, vocês têm que se lembrar que é uma prova de âmbito nacional. Ele é aplicado em Belo Horizonte, mas ele é aplicado na zona rural de uma cidade do Piauí. Então tem que ser temas que, teoricamente, qualquer aluno, tendo terminado o ensino médio... Me engasguei. É a gripe. É o resto da gripe, gente. Então o Enem tem que ser um tema que qualquer aluno que esteja terminando o ensino médio, não importa de onde venha, consiga falar sobre. Então temas excessivamente políticos, muito restritos, pouca chance de aparecer. Mas pode aparecer uma abordagem um pouco mais ampla, por exemplo, a participação política do jovem brasileiro ou a crise ética no Brasil. Mas especificamente a crise política contemporânea, não acho que apareça não. Beleza, agora Yola TN. Jana, tudo bom? Eu tenho muita dúvida sobre título. Alguns professores falam que agrega ao texto, outros falam que tanto faz. E aí, o que você acha? Outra coisa, também é sobre a frase de efeito no final da proposta de intervenção. Nunca costumei colocar, mas depois que comecei, as notas na C5 melhoraram. Ela então é essencial? Obrigada, beijos. Para quem não sabe o que é C5, aí já aproveita. Tá, então vamos por partes, né? Primeira coisa, título. Os corretores do Enem são orientados a não considerar o título na atribuição da sua nota. Então, se você é ruim de título, se você leva muito tempo para fazer um título, eu não acho que vale a pena, pois isso não vai contar na sua nota final. Entretanto, se você faz títulos que são chamativos, que contribuem para a sua linha argumentativa, eu acho que vale a pena. É um jeito de impressionar o seu corretor logo de abertura. Se você pretende colocar título, treina desde já. Na hora H, se der, coloque, se não, não, sem grandes sofrimentos. Em relação à competência 5, é a que vai analisar se você tem uma proposta de intervenção e se ela está articulada com a sua discussão. A pergunta especificamente foi se vale a pena fazer lá na conclusão a chamada frase de fechamento, a frase de arremate, alguns professores chamam de frase de efeito. Você pode fazer essa frase, você não é obrigada. Você pode simplesmente terminar a proposta e acabou. Entretanto, eu tenho uma dica para vocês. Em 2017, é importante que vocês valorizem o detalhamento da proposta de intervenção. Quem é meu aluno já há algum tempo sabe que eu sugiro que se tente responder a 4 ou 5 perguntas para fazer um alto nível de detalhamento, que seria quem vai fazer, ou seja, o agente da proposta, se é o governo, é o Ministério da Agricultura, é o Ministério da Educação, são as secretarias estaduais de segurança pública, o que essa instituição vai fazer, por exemplo, né? Isso vai ser uma campanha? Isso vai ser a aplicação de multas, a aplicação de bônus? Como vai fazer? Se é uma campanha, ela é na mídia? Qual mídia? Na mídia televisiva? Nas mídias digitais? Com quem vai fazer? Quem que é o alvo? São todos os brasileiros ou só os usuários de droga, por exemplo? E por último, para quê? O objetivo da sua proposta. O objetivo é prevenir a existência de um problema ou é punir os responsáveis por uma certa forma de violência? Por que eu estou falando disso? Porque frequentemente a frase de fechamento ela serve como o para quê. É quando você coloca alguma coisa do tipo, dessa forma, combateremos a impunidade que caracteriza o desmatamento no país. E aí, nesse caso, não é a frase de fechamento que deixou sua nota alta. Na verdade, é a proposta de intervenção que ficou mais detalhada a partir da apresentação do seu objetivo. Espero ter respondido. Agora vem Daniele Niessa. Jana, eu perco ponto em usar gerúndio nas minhas redações? Bom, as pessoas morrem de medo de usar gerúndio, sendo que o gerúndio é uma forma nominal do verbo que existe e ela tá aí, né? Ela não é necessariamente errada.
O que está errado não é usar o gerúndio em si, mas é usar excessivamente, desnecessariamente. Então vamos fingir, você tem uma frase, nessa frase você tem 3 verbos na forma de gerúndio, a gente pode às vezes trocar por uma outra estrutura. É muito comum que vocês usem o gerúndio para indicar consequência. Por exemplo, observa-se uma alta taxa de violência urbana no Brasil, vírgula, fazendo com que a população se sinta insegura. Se você já tem outros gerúndios nessa estrutura, você pode trocar por o que faz com que a população se sinta insegura. Então o problema não é o gerúndio em si, é a utilização desnecessária. Então às vezes a gente pode trocar por estruturas alternativas. Agora, Julinha RG. Oi, Jana, é aqui que manda a pergunta? É aqui que manda a pergunta. Gostaria de saber se tem alguma punição na pontuação para quem mistura vocabulário contemporâneo com algumas palavras arcaicas. Obrigada. Ela faz a arcaica, ó. Olha, bom... Gírias idosas? Gírias idosas. Eu fico me perguntando o que é uma palavra arcaica. Você fala, por exemplo, ludopédio na sua redação? Você usa a palavra convescote? Você usa a palavra ósculo? Tirando essas palavras, não, você pode usar termos mais antigos. O que a gente espera, na verdade, é uma certa coerência. Se você usa um vocabulário corrente, simples, cotidiano, e de repente enfia um outro sim, que é uma palavra muito pouco frequente, vai ficar estranho. Mas assim, não tem estranho na grade de correção. Eu não posso tirar ponto se você é estranho. Se eu pudesse tirar ponto de todo aluno estranho que eu tenho, ia ter muito menino com nota negativa por aí. Então a resposta é não. Você não perde ponto por ser estranho. Graças a Deus, porque senão... Agora, Bela _ S. Cruz. Bela S. Cruz deve ser a Bela. Isabela, minha aluna de 3º ano. Beijo. Jana, você acha melhor colocar a outra área do conhecimento na introdução ou no desenvolvimento? Eu sempre penso em colocar na intro, para começar o texto mais interessante. Vamos dizer assim, mas sinto que isso ocupa muito espaço e tem dificuldade, na maioria das vezes, para retomar ela por causa dos outros argumentos que priorizam o desenvolvimento. Tá. Teoricamente, você pode pôr a sua referência externa, né, a sua outra área do conhecimento, também chamado de repertório sociocultural, em qualquer lugar do seu texto. Os alunos normalmente privilegiam até por uma questão de espaço, ou a introdução ou o desenvolvimento, porque lá na conclusão você já tem que fazer a proposta de intervenção. O que eu sugeriria? Ponha no desenvolvimento uma referência, que é onde você tem mais espaço para desenvolver a referência. E aí eu sugiro que essa sua referência ela não fique isolada, solta, fragmentada, que ela de fato faça parte da sua argumentação. Ou seja, se você vai colocar globalização como uma referência externa, o que globalização tem a ver, por exemplo, com o consumismo no Brasil? Caso você queira colocar a sua referência na introdução, uma dica, retome no desenvolvimento. Por quê? Com muita frequência, quando você põe, por exemplo, uma referência histórica na introdução, você não tem espaço para explicar como é que, por exemplo, o processo de urbanização no Brasil levou à violência nas grandes cidades. Então, coloca o processo de urbanização no Brasil na introdução, põe sua tese, como vocês sempre fizeram, e depois retomam, caracterizando, por exemplo, a urbanização como desordenada e falando com que isso fizesse com que o Estado fosse mais ausente, por exemplo, das favelas, você poderia falar da facilidade da multiplicação do tráfico ou do crime organizado. Então, resumindo, você pode colocar sua referência onde você quiser. No desenvolvimento, ela tende a ficar mais explicitada, mais profunda. Se colocar na introdução, retoma no desenvolvimento, articulando com a sua temática. Agora, eu sempre confundo I com L. Sim, rola. Eu acho que é Yara LQ 23. Tá. Ou Lara LQ 23. É isso aí. Então, oi Jana, tudo bom? Tudo jóia. Se der, fala um pouquinho sobre ser uma proposta única de intervenção que a VUNESP diz que vai avaliar. Bom, a gente só tem acesso à cartilha do participante do Enem 2016. Na cartilha do participante do Enem 2016 e até mesmo no comando da prova do ano passado, só se fala a necessidade de elaborar proposta sem plural de intervenção. Portanto, teoricamente, você pode fazer uma proposta bem detalhada e articulada com a discussão. Então eu vou retomar uma outra resposta que eu já dei neste mesmo vídeo. Tente responder as seguintes questões. Quem? E se você falar esse quem, esse agente, detalhe.
Falou de uma ONG que trabalha em qual área? Tá falando do governo? Qual o braço do governo? Vai fazer o quê, como, para quê e com quem. Então, se você faz uma proposta muito detalhada, isso seria suficiente para uma boa nota. O que eu sugeriria? Tente fazer duas, porque se a primeira não estiver suficientemente detalhada, você tem um plano B para te garantir sucesso. Beleza. Luísa Cardoso. Luísa Cardoso. Jana, fala sobre desenvolvimento, a forma mais fácil de fazer e que sempre dá certo. Aquele desenvolvimento, entre aspas, sanduíche. Beijos. Tá, quem foi meu aluno sabe que eu sugiro que vocês usem uma estratégia que eu chamo de técnica do sanduíche. O que é a técnica do sanduíche? Você vai imaginar o seguinte, os sanduíches são 2 pães e um recheio, não importa qual seja o recheio. Num parágrafo, eu sugeriria que você tivesse argumento, a fundamentação do argumento e um comentário dessa fundamentação. Então, 2 pães e o sanduíche. E a informação é o recheio do seu parágrafo. Deixa eu dar um exemplo. Você vai falar, por exemplo, da crise no sistema carcerário brasileiro. E aí você fala que o seu argumento é: a crise no sistema carcerário brasileiro é causada majoritariamente por uma superlotação das prisões nacionais. E aí você fundamenta isso com um dado. A gente tem um déficit, segundo o Conselho Nacional de Justiça, de mais de 100 mil vagas no sistema carcerário nacional. Só que aí você só respondeu a 2 perguntas. O que você quer provar, que é o argumento, e por que você está certo, que é o fundamento. E aí fica faltando o e daí, o comentário desse fundamento. Dessa maneira, superlotadas, as prisões brasileiras não oferecem as condições mínimas de conforto e, portanto, de socialização desses indivíduos. Ou seja, toda vez que você fizer um parágrafo de desenvolvimento, tenta responder a 3 perguntas. O que você quer provar? Por que você está certo? E você pode fazer isso com um dado, com um exemplo, com uma alusão histórica, por exemplo, e depois o e daí. Quais são os desdobramentos disso? Como é que esse dado se aplica à discussão? Como é que essa referência histórica se aplica à discussão? Lilian Drummond 13. Tá. Jana, como faz para manter a positividade e a estabilidade emocional? Emoticon, choro rindo, choro rindo, choro rindo. E é sério, gata. Mostrar para os outros é fácil, mas manter isso dentro da gente é foda. Ha, ha, ha. Bom, gente, se eu Mas era ha, 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 né? Era ha, ha, ha. Tem que mudar. Ha, ha. Gente, se eu soubesse como manter o equilíbrio emocional, eu ensinaria para vocês, porque eu também estou enlouquecendo, mas eu tenho algumas dicas, né? Eu sou professora, as exigências sobre mim são diferentes das exigências sobre vocês, mas ainda são altas. E o que eu tenho feito? Eu não tenho deixado a minha outra vida de lado. Eu continuei com a minha prática esportiva, eu tenho utilizado a atividade física como válvula de escape para as tensões. Isso me ajuda até a ficar um pouquinho mais resistente fisicamente. E uma das coisas que tem me ajudado muito é a disciplina de meditação. Eu tenho meditado antes de dormir, para dormir um pouquinho mais calma, para tentar dar uma regulada no sono, e ao acordar. Sabe aquela tensão que dá de manhã, quando você pensa assim, tenho tantos módulos para estudar, eu tô atrasada em tal matéria? Na hora que você senta e respira, facilita um pouco mais na organização mental. Nesse sentido, eu já gravei um vídeo sobre a importância da meditação e da respiração. E aí, só da parte de psicologia. Temos vídeos sobre isso, Rodrigo vai colocar no link aqui. Então, basicamente, respiração, meditação e atividade física. Ajuda muito. Bom, acabaram por enquanto as dúvidas. Sintam-se à vontade para mandar outras perguntas e, da medida do possível, eu vou gravando uns videozinhos para vocês. Um beijo, é sempre um prazer. Tchau!